Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Fernanda, Camila, Gabi, minhas alunas aí, hein? Obrigada, Lili, querida. Larissa, gente, eu tô enxergando super bem. Só que não. Sejam todas bem-vindas. Tem alguns pais aí, né? Então sejam todos bem-vindos. Se vocês conseguem me ouvir e me ver bem, por favor me avisem. Eu não estou em casa, esqueci meu tripé. Enfim, né? Difícil. Então talvez não saia do jeito que eu gostaria, tá? Gostaria de lembrá-las que essa live vai ficar salva neste perfil por 24 horas, depois vai para o YouTube, tá bom? Certo? Tudo certo com o áudio e com a imagem. Tá bom, então. Então vamos lá. Talvez vocês ouçam crianças chorando ao fundo, super normal, porque nós estamos numa pequena comemoração, uma íntima comemoração do meu aniversário aqui. Então as crianças vão dormir mais tarde do que o habitual, elas estão naturalmente mais cansadas e provavelmente vocês vão ouvir choro de criança por aqui, né? Só pra vocês verem que aqui é tudo dentro da normalidade, tá? A gente sai da rotina, a criança dorme mais tarde do que o ideal de vez em quando, a gente passa pita em menino e assim vai, tá bom? Engoli meu pedaço de bolo, porque não poderia deixar de estar aqui com vocês, já que o prometido foi que eu estivesse aqui com vocês no dia 15 para falarmos sobre esse badalado assunto que é o treinamento de sono, né? O objetivo dessa live, essa live foi agendada depois que me enviaram alguns stories de pessoas, de profissionais falando que treinamento de sono traumatiza e tudo mais, né? Então eu resolvi gravar essa live para trazer esclarecimentos para vocês sobre esse assunto, tá? Não dá para colocar o título aqui, mas eu coloquei, o ideal seria treinamento de sono, risco ou solução viável para bebês e pais exaustos, né? Eu quero responder essa pergunta principal no final. Então, o treinamento de sono é um risco, um potencial risco para o bebê? Ou ele é uma solução viável para famílias cansadas? Né? Vamos tentar responder essa dúvida aqui hoje, tá bom? Essa live se baseia na refutação, né? Se baseia na tese de que o treinamento de sono, seguindo as diretrizes de segurança, que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Seguindo as diretrizes de segurança, nos permitem dizer que ele é seguro. E aí eu quero provar, né, essa tese de que é seguro e também fazer algumas considerações sobre se é realmente necessário fazer o treinamento de sono, se os pais devem refazer o treinamento de sono e onde fica, né, essa questão da decisão pessoal. Também vou falar um pouco sobre choro do bebê, que, claro, está envolvido aí no treinamento de sono, e vou esclarecer algumas dúvidas de vocês. Eu não pretendo, apesar de ser um assunto bastante extenso, eu tenho várias coisas para dizer, né? Eu não pretendo fazer com que essa live seja muito longa, para que vocês possam aproveitar. Eu, depois que virei mãe de 3, olha, sinceramente, eu tenho pavor de vídeos longos, porque simplesmente não dá tempo de eu assistir, tá certo? O objetivo da live é falar aos pais leigos. Leigos são aqueles que, né, que por alguma razão ficam sendo bombardeados com informações de um estudo mostrou o quê, um estudo XYZ mostrou o quê. Então essas pessoas acabam ficando reféns né, desse alarmismo, né, proporcionado por alguns profissionais que não dão o devido contexto de alguns estudos, tá? Então eu pretendo munir os pais leigos sobre isso, sobre o treinamento de sono, o que as evidências nos trazem, mas também pretendo falar para aqueles que têm interesse, né, no assunto do treinamento de sono, né? Tem alunas minhas online aqui, a Gabi foi uma delas, acho que a Natália também tá aí, se eu não me engano. Então eu pretendo responder essas perguntas, falar um pouco sobre isso, tá bom? Falar sobre treinamento de sono, um pouco não, né? Falar bastante. Algumas perguntas que vão nortear a nossa conversa de hoje, tá? Boa noite, Maria. Como é que está o pós-parto? Maria foi minha cliente de consultoria com o bebê APLV, que à época nós fizemos a educação do sono dele e dormiu muito bem, obrigada.
Acho que passamos por alguma regressão, né, Maria? Mas tudo se resolve. Tá aqui para provar que bebês APLV também precisam dormir. Então vamos lá. Quais são as perguntas norteadoras dessa live, tá? Bruna, querida, minha aluna amada. São, no total, 10 perguntas ou 10 tópicos que eu pretendo abordar aqui. Tópico número 1, o que é e o que não é treinamento de sono. Então eu pretendo trazer para vocês a definição disso, tá? Aê, Maria. De vez em quando eu vou parar, porque depois que a gente vira mãe, a gente sempre ouve o menino chorando. Então de vez em quando eu vou parar pra ver se a Agnes chorando. Então, vou responder a pergunta. Treinamento de sono traumatiza? Sim ou não? Como eu posso provar que não ou que sim, tá? Porque alguns profissionais se opõem ao treinamento de sono, ao dito treinamento de sono, né? Qual a idade mínima para se iniciar? Existe uma idade mínima ou máxima para iniciar o treinamento de sono? Eu vou desmantelar também, esse é um tópico, não é uma pergunta, mas eu vou desmantelar algumas falácias sobre treinamento de sono, tá? Especialmente no que diz respeito à teoria do estresse crônico, que é a principal vertente de quem é contra o treinamento de sono, tá? Reside nessa questão do estresse tóxico, vocês já devem ter ouvido falar muito disso. Boa noite, Jardel, querido. Vou responder a pergunta, devo treinar o sono do meu bebê? Mas e o choro? Onde fica o choro nessa história toda? Quais métodos existem e quais são seguros, do ponto de vista científico? Qual método eu devo escolher para treinar o sono do meu bebê, se é que eu devo ou não? E o que fazer se meu bebê ainda não tem idade, caso a idade mínima para treinamento de sono seja outra? Então vamos lá. Respondendo à primeira dúvida, o que é treinamento de sono e o que não é treinamento de sono? O treinamento de sono, ou como nós importamos, né, do exterior, porque educação do sono, né, consultoria de sono é algo relativamente novo aqui no Brasil, em outros países não. Isso já tem até uma certa cultura em outros países. Tá? De criança dormir num horário específico, na sua própria cama, no seu próprio quarto, a noite inteira, a partir de uma idade. Mas o sleep training, ou o treinamento de sono, é o ato de ensinar o bebê a manejar o seu sono, de modo a iniciar o sono sozinho. E caso desperte, não seja por uma necessidade nutricional ou por algo que realmente necessite de intervenção do cuidador, que esse bebê consiga manejar esse despertar e se recolocar para dormir, tá? Então, o treinamento de sono é isso, é ensinar o bebê a dormir e voltar a dormir com autonomia, desde que, embora tenha sido, né, embora a crença de que o treinamento de sono seja para o bebê dormir a noite toda, não é isso. O treinamento de sono serve para que o bebê só desperte o estritamente necessário para mamar, se é que ele tem necessidade, e logo voltar a dormir. Ou, caso seja um despertar em que ele deveria simplesmente manejar e voltar a dormir brevemente, que ele faça isso de maneira autônoma, tá? O que não é o treinamento de sono? Treinamento de sono não é desmame precoce, não é desmame noturno antes de 1 ano, pelo menos não na minha prática, tá? Não é necessariamente a escolha do método Cry It Out, ou para quem tá pouco familiarizado com esses termos que vieram né, do exterior, o famoso deixar chorando até dormir. Então coloca o bebê no berço, fecha a porta, se o bebê chorar, deixa que chore até outro dia, tá? É o famoso Cry It Out. E também não é algo que seja aplicado a bebês recém-nascidos, tá? Então isso não é um treinamento de sono. Eu disse o que é treinamento de sono e eu disse o que não é treinamento de sono. Mas afinal de contas, o treinamento de sono pode ou não traumatizar o meu bebê? E aí? O que você pode me dizer sobre isso, Aline? Para eu não me perder, eu tô seguindo aqui os tópicos, para eu não me perder em nenhum momento para vocês, porque essa live foi muito cautelosamente preparada, com inúmeros tópicos. Eu pretendo deixar, eu acho que lá no YouTube dá pra deixar na descrição os estudos que eu utilizei pra basear essa minha live. Parênteses aqui, tá? Parênteses. Que bom, Tamires. Se você não sabe, é muito importante que você veja a minha live em que eu falo sobre tipos de estudos científicos.
todo tipo de estudo é válido? E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm que ser críticos. Alguns dos estudos que eu vou abordar aqui são estudos que se enquadram naquilo que eu disse lá naquela live, estudos observacionais, não são estudos de alta qualidade, de alta confiabilidade, mas são estudos válidos, foram aprovados, tá? Então eu vou mencionar isso, tá? Sempre que for um estudo com menos de 100 indivíduos, por exemplo, que é um critério relativamente comum para se dar mais crédito para esse estudo, eu vou mencionar para vocês, tá? Então eu não tô aqui para enganar ninguém. Se vocês perderam essa live, vejam essa live, tá aqui no meu perfil, em que eu falo sobre tipos de estudo, tá? Os principais que norteiam essa live, sim, cumprem todos os requisitos de os melhores estudos que poderiam ser considerados como válidos para a gente tratar desse assunto, que são estudos randomizados, estudos com número de indivíduos superior a 100, né? Revisado por pares, sem conflitos de interesses, tá? Mas alguns estudos são sim observacionais e não entram naquele critério máximo de rigor científico, tá bom? Então, se você não sabe sobre como analisar estudos científicos, como avaliar a validade disso, volta lá numa live que eu tenho no meu perfil para que você entenda sobre isso, tá certo? Então, pra gente responder a pergunta, treinamento de sono vai traumatizar o meu filho ou não? Né? Como é que eu posso saber disso? Primeiro a gente precisa definir uma coisa. A gente precisa dar nomes. Né? Porque se a gente fala assim, isso aqui vai traumatizar o meu filho. E se eu não sei, né? E se eu não sei qual a definição de trauma? Alguém falou aqui, Fabi, meu bebê tem 2 anos, não é bebê, é criança. Comece ajustando isso, que muita coisa vai mudar. Não dorme nunca. Já fiz 4 consultorias diferentes, tô sem chão. Olha, eu não posso falar do trabalho de outras profissionais, eu posso falar do meu trabalho. Do meu trabalho eu domino. De outras pessoas eu nunca vou falar do trabalho de outra profissional, porque eu não conheço essa profissional, tá, Fabi? Então, o que eu sugiro que você faça? Que você, tendo feito essas consultorias, que você busque uma assistência médica para avaliar outras questões, né? Questões neurológicas, enfim. E aí, se você julgar que você encontrou uma consultora de confiança que te passe confiança do ponto de vista da credibilidade que ela te passa, da sua formação, do seu conhecimento, você pode conversar com uma outra consultora, tá bom? Ah, mas eu já fiz treinamento com várias consultoras. Eu acho engraçado que quando é médico, a gente fica pulando de médico em médico até encontrar um médico que nos satisfaça, que nos dê uma resposta. E quando é consultora, não, né? Então eu não posso tratar do trabalho de outras consultoras, eu posso falar do meu, tá? E por essa live você vai ver como eu trato esse assunto, tá certo? Obrigada, Raquel. Então, fechamos o parênteses. Então, o que é trauma? Porque pra gente dizer que alguma coisa traumatiza, eu preciso entender primeiro o que é trauma. Qual é a definição de trauma? Então, ipsis literis, ou seja, estritamente o que é o trauma? O trauma são perturbações causadas por lesões físicas ou experiências emocionais desagradáveis que ficam marcadas na mente do indivíduo. Do ponto de vista da psicologia, tá? É uma experiência emocional intensamente desagradável, não é desagradável, é intensamente desagradável, que pode causar distúrbios psíquicos, deixando uma marca duradoura na mente do indivíduo. É isso, tá? Isso é trauma. Daí a gente precisa dizer, né? Então, é uma marca duradoura, vai ficar na mente do indivíduo e vai causar algum prejuízo para ele, causando distúrbios psíquicos e outros problemas. Essa é a definição de trauma. E eu sei que a pergunta é: treinamento de sono traumatiza ou não? Aí eu vou deixar para responder no final, com base nisso tudo aqui que eu tenho para apresentar para vocês, certo? Sabendo da definição de trauma, que eu acabei de explicar para vocês, por que é que alguns profissionais se opõem ao treinamento de sono? Por que alguns profissionais? Eu já vi profissional defendendo, já vi profissional não defendendo, já vi profissional atacando. Eu não sei se vocês seguem perfis sobre amamentação, tá? O que acontece? Vocês vão ver perfis que falam sobre amamentação, que pregam que a amamentação até os 2 anos é desejável, mas ela não é obrigatória. E alguns desses perfis dizem, olha, se chegou o momento, seu bebê já se alimenta bem, e chegou o momento que você julga que chegou o momento de desmamar, né? Essa criança não vai ter nenhum prejuízo nutricional, nem emocional, porque ela é suprida emocionalmente de outras maneiras. E se você julga que chegou o momento de desmamar, você pode encontrar profissionais que podem te ajudar. Esse é um lado dos profissionais que falam sobre a amamentação. O outro lado é,
Você nunca deve desmamar o seu bebê, seja peito, mamadeira ou mesmo retirar a chupeta, porque senão você vai causar um trauma no seu bebê. Você vai encontrar esses dois tipos de profissionais. No caso da amamentação, quem defenda que a amamentação é um caminho que vai ser trilhado pela família, é a família que vai tomar suas decisões, especialmente a mãe, né, que é quem amamenta. E aqueles que dizem que não, que tudo isso deve ser norteado pela criança, deve ser decidido pela criança, porque qualquer coisa que seja feita contra a vontade dela ou antes do momento em que ela tenha decidido, isso pode causar algum trauma. Então, por que puxando esse raciocínio para os profissionais que falam sobre sono, por que muitos deles se opõem ao treinamento de sono? A minha prática, e aqui eu não tenho nenhum embasamento científico, tá? Eu vejo, como eu analiso friamente, sem emoções, livre das paixões, os discursos de quem defende, de quem não defende. E eu não estou dizendo aqui que quem está certo, porque eu já vi exageros de ambos os lados, tá? Já vi quem disse que quem não educa o sono de filho está acabando com o casamento. Não? E quem educa... Tentando bicho de neném. E quem educa o sono do filho está pensando apenas em si mesma. É uma egoísta, que se quisesse dormir, que não tivesse filhos. Tá? Já ouvi esses dois extremos. Eu vejo que isso tem muito a ver com a filosofia de vida daquele profissional, o que eu acho particularmente absurdo, porque a partir do momento em que você é uma profissional, você presta um serviço com base naquilo que você conhece tecnicamente, digamos assim. Então você presta um serviço, você atende às necessidades daquela família, independentemente de você concordar ou não com o momento em que aquela família decidiu conduzir aquilo. Tá? Então, é uma filosofia de vida, ou seja, eu sou uma profissional que acredito que a cama compartilhada seja a melhor escolha para minha família. Por conta disso, eu defendo a cama compartilhada, e quem não faz cama compartilhada, quem não amamenta até 2 anos ou eternamente, não está guiando, não está conduzindo bem a educação do seu filho. Então, uma filosofia de vida. Outros ainda, eu fico me perguntando se não seria por desonestidade. Por quê? Porque muitos dos estudos, dos alegados estudos que afirmam categoricamente que o treinamento de sono vai traumatizar o bebê, são estudos que levam em consideração bebês que passaram por situações de negligência, tá? Negligência. Ou bebês que passaram, por exemplo, por situações de UTI. Nós sabemos que bebês de UTI tendem a chorar muito e que não há braço suficiente para pegar esses bebês o tempo todo, né? Então são estudos que falham em algumas questões, mas que eles apresentam como sendo categóricos, né? Olha, o treinamento de sono causa isso, e não há nenhum estudo que fale o treinamento de sono causa isso. O que os estudos muitas vezes mostram são que bebês negligenciados, em situação de negligência contínua, têm traumas que carregam para toda a vida. Tá? Não existe nenhum estudo categórico que diga o treinamento de sono é inseguro. Pelo contrário. O que existe são estudos que dizem é seguro e é uma alternativa para as famílias. E aí eu vou mostrar alguns para vocês. Nossa, que bom, olha, eu acho que você deve fazer isso, porque a minha experiência é essa. Que ótimo, é medicina baseada em eminência agora, não é medicina baseada em evidência, né? Enfim. Enfim, vamos lá. Então eu percebo que é ou por filosofia de vida, ou então por um certo... Essa filosofia de vida acaba encaminhando o profissional por uma certa desonestidade, porque ele não esclarece. Por exemplo, alguns profissionais chegam assim, olha, um estudo mostrou que bebês assim, assado, vão ficar traumatizados. Aí não fala que tipo de estudo é esse, qual é a escala de evidências, quantos indivíduos foram analisados, qual era o contexto disso, se há conflitos de interesses. Então vejam, é muito fácil chegar para vocês e falar assim, olha, tem um estudo aqui que fala isso, isso e isso. Gente, um estudo é um estudo. Ele não é a definição daquele assunto para sempre, ou seja, com este estudo eu bato o martelo de que precisa ou que não precisa fazer isso. Isso é muito perigoso. Se vocês viram, se alguém de vocês aqui viu, pode levantar a mãozinha aqui nos comentários, se alguém de vocês viu um vídeo meu em que eu falo sobre cama compartilhada e apego seguro, vocês vão perceber que eu trouxe estudos que defendem e que
analisam de um ponto de vista de não deve ser feita a cama compartilhada. E eu trouxe esses estudos e até contrapus os pontos deles para mostrar que não é um assunto que tem uma regra categórica, tá? O que a gente sabe sobre cama compartilhada é que ela deve ser evitada até 1 ano do ponto de vista da segurança, tá? E aqui são evidências. Bebês que dormem no seu próprio espaço, de barriga para cima, que são colocados de barriga para cima, sem nenhum objeto no berço, né? Esses bebês, a partir dessas práticas, o índice de síndrome da morte súbita do lactente diminuiu drasticamente depois dessas práticas. Então a gente sabe que a cama compartilhada deve ser evitada até 1 ano de idade. Entretanto, as famílias podem decidir fazer a cama compartilhada. E aí você vai ter uma série de recomendações de como fazer a cama compartilhada segura. Eu, Aline, e aqui é minha percepção pessoal, não tem nenhum dado científico nisso, não acredito em cama compartilhada segura. Eu acredito em cama compartilhada menos insegura. Tá chorando? Acredito em cama compartilhada menos insegura. Então, se é menos insegura, ainda resta insegurança. Logo, eu não recomendo, né? O que não quer dizer que as famílias não possam fazer, porque a Aline diz que não podem fazer, tá? A gente pesa riscos e benefícios. Então, eu vejo que os profissionais tendem muito para isso. Ou recomendam, porque foi a experiência deles, então eles dizem que isso faz muito bem para criança, né? Ou então, simplesmente não recomendam, porque se apegam a estudos que não têm o devido rigor científico para darem opiniões categóricas a respeito desse assunto, tá? Quarta pergunta. Ainda vou responder se causa trauma ou não, porque eu ainda vou desenvolver a ideia do estresse tóxico versus estresse de curto prazo, tá bom? Que aí vocês vão entender por que eu defendo que o treinamento de sono é seguro e é eficaz. Qual a idade mínima para realizar o treinamento de sono, se é que eu decidi realizar o treinamento de sono? Nós sabemos que até uma determinada idade, né, o bebê não vai ter o seu ritmo circadiano bem estabelecido. O que é o ritmo circadiano? Aquele que todos nós temos, né? Então, durante o dia a gente come, a gente se alimenta, a gente faz atividade e durante a noite a gente dorme, tá? Então, o sono noturno, a diferença entre sono noturno e sono diurno, entre soneca e sono noturno vai estar bem estabelecida ali por volta do 4º mês. Antes disso, o seu bebê vai começar a desenvolver alguns mecanismos que o farão diferenciar dia e noite. Mas isso vai gradativamente mudando. Então, primeiro ele começa, entre 2 e 3 semanas, se eu não me engano, eu preciso voltar nas minhas anotações. Se eu não me engano, entre 2 e 3 semanas, que o primeiro que começa a surgir, 6 semanas, desculpa, entre 6 e 8 semanas é o cortisol, tá? E aí depois vem a melatonina, né? Então, esses hormônios, eles vão aos poucos entrando em ação no corpo do bebê, no organismo do bebê, de modo que ele precisa produzir melatonina por si mesmo, porque até entre a sexta e a 8ª semana ele ainda vai estar sob efeito da melatonina que foi passada pela mãe, pela placenta, e aí essa melatonina vai se esvaindo, por isso que muitas mães notam que o bebê começa a ficar mais agitado, começa a ficar mais difícil para dormir nessa idade, justamente porque a melatonina materna está se esvaindo e o bebê começa a ter que produzir por si mesmo, porém um padrão de ritmo circadiano, um ritmo circadiano bem consolidadinho, né, ou seja, a diferença entre dia e noite vai ser ali por volta do 4º mês, e é por isso que muitos profissionais que recomendam, que recomendam não, né, mas que colocam o treinamento de sono como uma solução viável para problemas imediatos, vai recomendar ali entre 4 meses, desejável 5, 6 meses. Uma coisa que eu percebi na minha prática é que se você começa a fazer o treinamento de sono e se você quer passar para sonecas, é melhor que o seu bebê esteja fazendo 3 sonecas ao dia, tá? Isso facilita muito o treinamento de sono. Caso o seu bebê tenha 4, 5, 6 meses e esteja fazendo mais de 3 sonecas, o treinamento das sonecas pode ajudar nessa transição de 4 para 3, tá bom? Que é o número de sonecas que a gente deseja ver, né? Nessa fase. Então, 4 meses seria o mínimo, tá? Para iniciar com segurança, que as evidências mostram. 6 meses seria, assim, o ideal, né? Assim, no mundo ideal seriam 6 meses, 5, 6 meses. Idealmente o bebê já estaria fazendo 3 sonecas. E é por isso que o mapa das sonecas, por exemplo, no mapa das sonecas vocês veem que a recomendação é para bebês a partir de 4 meses. A gente tem uma aula inteira sobre sonecas, e é bem entre aspas, né? Porque a gente não tem muita diferença entre soneca e sono noturno. As sonecas do bebê de 0 a 4 meses é uma parte totalmente separada do
do curso mesmo, né, inicialmente pensado justamente por isso, porque não existe diferença entre sono noturno e sono diurno completa, aquela diferença que a gente vê assim bem estabelecida antes do 4º mês, tá? A gente tem uma segurança maior a partir do 4º mês. Pergunta número 5, que aí sim eu vou responder, né? O treinamento de sono traumatiza ou não? Bom, vocês já devem ter ouvido falar no famoso estudo em que um profissional, né, numa revista de psicologia, disse que claramente que deixar o bebê chorando pode causar inúmeros prejuízos, inclusive deixá-lo menos inteligente e causar prejuízos emocionais e nos seus relacionamentos. Associaram isso, inclusive, ao abuso de drogas, enfim, né, a diversos problemas pessoais, emocionais e de relacionamento. Certo. Por que as pessoas... como é que a pessoa chegou a essa conclusão? Antes de falar sobre isso, eu queria perguntar o seguinte pra vocês. Olha, você foi lá, você fez o treinamento de sono, você comprou o curso, você fez uma consultoria, e seu filho tá dormindo lindamente. Lindamente. O seu humor melhorou, o sono do seu filho melhorou, o humor do seu filho melhorou, e de repente você ouve isso. Olha, você fez o treinamento de sono do seu filho, olha, você pode ter prejudicado ele pro resto da vida. Como você se sentiria? Eu quero que vocês me respondam aí nos comentários. Você tá feliz da vida, fez o treinamento de sono do seu filho, ele está dormindo bem, você está dormindo bem, todo mundo melhorou significativamente o seu humor na família, mas alguém chega pra vocês, olha, isso que você fez pode impactar a vida do seu filho pro resto da vida. Ele pode fazer uso abusivo de drogas, de álcool, qualquer coisa, e além de tudo, ele pode nunca mais ter um relacionamento saudável. Como que você se sentiria se alguém chegasse pra você e dissesse isso? Certo, me sentiria egoísta, me sentiria mal, uma péssima mãe. Culpada, certo. Ok, basicamente isso, eu me sentiria péssima, né? Colocar a criança pra dormir por causa de macho. Meus filhos só existem por causa do macho, né? Enfim, não fiz sozinha, nem com o dedo. Vamos lá. O que acontece? Realmente a gente se sentiria muito, muito mal, né? Afinal de contas, que mãe quer traumatizar o seu filho? Que mãe quer ser uma mãe ruim? Nenhuma. Eu acredito que todos os erros que nós cometemos sejam frutos de inexperiência, falta de paciência, mas não intencional. Hoje eu acordei disposta a traumatizar o meu filho. Hoje eu vou sequelar esse menino, né? Hoje eu vou sequelar esse menino. Eu tenho certeza que nenhuma de nós faria isso. Quando esse tipo de discurso chega até nós, o que acontece? Geralmente ele não vem acompanhado de uma solução. Qual é a solução que geralmente chega até nós, né? Olha, coloca pra dormir com você, né? Dá uma mamadeira com farináceos pro bebê, né? Faz mingau. Faz o desmame noturno do bebê de 5 meses, né? Geralmente esses comentários não vêm seguidos de uma solução viável para a família, né? É sempre algo que talvez você não quisesse fazer, né? Olha, coloca na sua cama. Não, mas eu não quero, eu não queria fazer cama compartilhada. Como assim? Como assim você não quer fazer cama compartilhada? Você não tem apego pelo seu filho? Não, é porque eu quero dormir com o meu marido, eu não quero dormir com o meu filho. Nossa, vai ficar de macho, você vai ficar privando o seu filho da sua companhia? Então, assim, geralmente esse tipo de comentário não vem com uma solução, né? Não vem com uma solução, vem geralmente com esse tipo de comentário. Então, você traumatizou o seu filho pro resto da vida. Poxa, nossa, eu passei por tantas privações, né? Dá chupeta, isso mesmo.
enfim, né? Eu já passei por tantas privações, eu posso falar por mim, né? Na gestação da Agnes, eu até tava comentando com os meus pais. A gestação do Juan, a gestação da Giana, eu tive ensaio gestante, sempre tudo muito simples, mas sempre tive para guardar essas memórias justamente porque são gestações muito difíceis, muito traumáticas. A da Agnes foi tão difícil que eu não tenho nada para recordar, exceto uma fotinha ou outra do Instagram aqui, comigo grávida, né? Passei por tantas privações alimentares para poder controlar o diabetes, né? Tentei uma última vez um parto normal porque era o melhor para ela. Passamos por uma cesárea depois de 30 horas de indução, demorei a me recuperar, quase desisti de amamentar porque me machuquei tanto, né? Enfim, poxa, nada disso assim é suficiente, eu ainda tenho que sofrer mais, quer dizer que é uma competição. Quanto mais sofre, quanto mais se exaurir, mais eu amo meu filho. É isso. Então eu tenho que sofrer para provar, sofrer desnecessariamente para provar que eu amo meu filho. Quer dizer que a minha entrega diária, né, para as coisas que o meu bebê realmente precisa, não é suficiente. Eu preciso me esbagaçar mesmo, assim, me jogar no chão e chorar largada. Ok. Então se esse é o parâmetro para amor, eu vou fazer o quê? Então, o que os estudos disseram sobre a teoria do estresse? Porque por que acontece esse tipo de afirmação? Olha, se você fizer o treinamento de sono, você vai traumatizar o seu bebê. Porque eles partem de uma premissa, porém essa premissa se perde no meio do caminho. Então a premissa é: o estresse é algo ruim. O estresse tóxico é algo ruim. O treinamento de sono envolve estresse. Logo, o treinamento de sono é ruim. Acontece que os estudos já mostraram que há diferentes tipos de estresse. O estresse tóxico e o estresse de curto prazo. Fazer essa diferença é essencial para a gente não cair na falácia de que nós estamos traumatizando os nossos filhos, tá? É muito importante que a gente diferencie os dois tipos. Então, o maior estudo, só para vocês terem uma ideia, o maior estudo, tá? Para quem não sabe sobre rigor científico, sobre qualidade de estudo científico, volta na minha live depois, lá no meu feed, para vocês entenderem. Esse estudo é um estudo que acompanhou, era 700, deixa eu voltar aqui, gente, eu não lembro quantas crianças foram. Deixa eu ver aqui. Quantas foram? 326 crianças, tá? Sim, vai ficar salva por 24 horas aqui, depois só no YouTube. 326 crianças, né? Durante 5 anos, depois do suposto que eu quero dizer, do alegado treinamento de sono. Não é mencionado o tipo de método, mas treinamento de sono, behavioral intervention, ou seja, intervenção comportamental. Logo, houve uma mudança de comportamento, tá? Acompanharam durante 5 anos depois. E eles simplesmente não... Eu vou detalhar mais esse estudo depois, né? Mas só para vocês entenderem. 5 anos depois não encontraram nenhum efeito sobre relacionamentos, aspectos psicológicos, nada. Neurológico, nada. Não encontraram nada. Não encontraram nada. E nem vou puxar a sardinha pro meu lado. Não encontraram nem efeito positivo nem efeito negativo. Como assim? Não significa porque a mãe fez o treinamento de sono lá, quando o Little Johnny tinha 3 meses... 3 meses não, né? 6 meses... Significa que com 5 anos ele tem um sono excelente, de excelente qualidade. Não significa que ele desenvolveu maus hábitos. Não significa nada disso. No curto prazo, o treinamento de sono se apresentou eficaz. No longo prazo, foi indiferente. Então, estou livre de paixões aqui. Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado. Mas simplesmente se mostrou indiferente com relação ao desfecho positivo ou negativo no futuro. Simplesmente não tem nada. O desfecho positivo foi lá quando foi feito o treinamento de sono. Tá bom? Não encontraram nenhum tipo de trauma. Pelo contrário, teve um estudo, e aí eu preciso dizer, esse estudo, ele não foi feito com... ele foi analisado, foi análise de 52 outros estudos, então é uma análise sistemática, tá? Então, isso. Então, depois dessa análise, que eles perceberam que o índice de depressão das mães caiu de 70% para 10%, tá? O nome desse estudo é Behavioral Treatment of Bedtime Problems and Night Wakings in Infants
and Young Children. Então, é uma revisão de 52 estudos, tá? E também tem um outro estudo chamado Management of Infant Sleep Problems in a Residential Unit. Então, essa revisão de 52 estudos se mostrou eficaz, e esse estudo, Management of Infant Sleep Problems, ou seja, eu não estou conseguindo traduzir para o português. Management tratamento, vamos dizer assim, tratamento de problemas de sono na infância numa unidade de João Vitor e Giana. Eu vou ter que sair daqui? Como é que vai ser? Bom, vamos lá. Gerenciamento, obrigada, Nanda. Gerenciamento, difícil, né? Você pega o inglês, você não consegue traduzir para sua própria língua, mas enfim. Então, esses dois estudos mostraram, um desses estudos mostrou essa revisão de 52 outros estudos que mostrou a eficácia de intervenções comportamentais, e um outro estudo mostrou essa redução, esse sim, né? É um estudo menor, um estudo observacional, tá? Foram menos de 100 indivíduos, que a taxa de depressão materna caiu de 70% para 10%, após intervenções de sono, para problemas de sono na infância, tá? O que muita gente faz, né, eu já estava preparada para isso, é que eles argumentam, mas não tem como provar que esses estudos são falhos, não tem como provar que esses estudos são bons porque eles são falhos. Por quê? Porque não tem como avaliar se os pais aplicaram este ou aquele método de educação do sono. Então não dá para saber se aplicou o cry it out, que é o deixar chorando, ou a extinção gradual, que é o choro controlado, ou se aplicou o método colo-berço. Não tem como comprovar que eles realmente fizeram isso. Não tinha uma câmera lá filmando os pais. Realmente, não tem como. Esses estudos tiveram que confiar no relato dos pais. Acontece que ninguém é obrigado a fazer o treinamento do sono do seu filho. Então, existe uma questão ética aí, né? Baseado nos relatos dos pais. Ou a gente confia que os pais fizeram, né, essa intervenção comportamental, independentemente de qual método foi utilizado, ou então a gente vai ter que fazer algum tipo de experimento que pode ferir algumas questões éticas e, enfim, se enfiar lá na casa dos pais e ver como é que esse estudo foi conduzido. Mas, de fato, é um estudo bastante grande, né? Avaliação de outros 52 estudos, tá? Mas, de qualquer forma, né, independentemente da intervenção comportamental utilizada pelos pais, o que aconteceu? Não foi encontrada nenhuma evidência de trauma. Como eu disse, o maior estudo, esse sim, um estudo que acompanhou essas crianças até 5 anos depois, que é o 5-Year Follow-up of Harms and Benefits of Sleep Interventional, o nome é bem grande. Esse estudo não encontrou nenhum desfecho negativo e nenhum positivo, tá? E aí, como eu disse, o argumento contra o treinamento de sono reside no quê? Treinamento de sono é prejudicial porque o estresse é prejudicial. Essa é a conclusão. Como eu disse para vocês, o que acontece, o problema é que nem todo estresse é igual. Ai, que bom, Thaisa, que bom. A questão é que a sua experiência não define a experiência das demais mães, sabe? Você vai deixar passar, né? Não sei quantos filhos você pretende ter, né? Para outras famílias isso é inviável, tá? O ponto dessa live é esclarecer sobre mães que queiram fazer o treinamento de sono. Se é seguro ou não. Se você decidiu não fazer, seja feliz, isso é muito bom. Quando nós fazemos uma escolha consciente que vai de encontro com a nossa filosofia de vida, que nos deixa seguras com relação a todo o resto da educação dos nossos filhos, isso é ótimo. O que a gente não pode é pautar as nossas escolhas e achar que as outras mães devem fazer isso, tá? O meu ponto aqui é trazer a segurança para as mães que querem fazer o treinamento de sono, tá certo? Então, assim, como que a gente pode fazer isso? A gente pode trazer os principais teóricos do estresse, né? A gente não tá falando de treinamento de sono especificamente agora, a gente tá falando de profissionais, de estudiosos que já estudaram suficientemente os efeitos do estresse no cérebro, na infância, na adultez, né? O que a gente sabe, as a fact, ou seja, como fato, é que a ciência, né, já trouxe essa diferença entre o estresse de curto prazo e o estresse crônico, tá?
Então, o estresse de curto prazo, o que a gente sabe sobre o estresse de curto prazo? Melhora a memória, melhora o nosso sistema imunológico, tá? O estresse crônico, por outro lado, prejudica a memória e piora o nosso sistema imunológico. Então, isso a gente sabe sobre a teoria do estresse estresse crônico não é o mesmo que estresse de curto prazo, tá? E aí, como eu disse, fazer a diferença desses dois tipos de estresse é crucial para que você, mãe, tome a sua decisão. Olha, vou fazer o treinamento de sono. Não vou fazer o treinamento de sono. É isso, tá? A decisão é sempre de vocês, pais e mães. O que eu quero é trazer segurança para vocês. E que vocês tomem decisões com base nas necessidades de vocês e também, claro, em informação com evidência, tá? Não em achismo. Eu não tô aqui para dizer para vocês treinem o sono dos filhos de vocês ou não treinem o sono dos filhos de vocês. Estou aqui para dizer, quem quiser fazer, tenha devida segurança para isso, tá? A própria Academia Americana de Pediatria, para vocês terem uma ideia, traz uma lista, né, de tipos de estresse que podem ser superados desde que essa criança esteja num ambiente acolhedor, tá? E o próprio, né, o estudo, uma das psicólogas que falou contra o treinamento de sono, ela faz referência a um documento de Harvard que faz essa diferenciação entre o estresse crônico e o estresse de curto prazo. E é muito engraçado, porque nesse momento, né, por que não mencionou isso, né? O estudo foi muito claro, fez essa diferença entre os dois tipos de estresse. Por que na hora que falou que o estresse do treinamento de sono é prejudicial, não fez essa diferença? Tá? Então, a própria AAP, né, a Academia Americana de Pediatria, faz essa diferenciação entre estresse de curto prazo, entre tipos de estresse que o bebê ou a criança pode superar desde que esteja num ambiente acolhedor, tá? O estresse de curto prazo, gente, ele nos leva a uma espécie de resposta que a gente fica naquele modo luta ou fuga, tá? A gente fica hiper focado. Isso é sono, tá, gente? Passou da hora de dormir, já tá lá chorando. Hoje é um dia especial, como eu disse, é o meu aniversário, tá todo mundo comemorando, mas a gente tem que pagar o preço, né? Mas vamos lá. O estresse crônico, por outro lado, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Privação social aguda, crônica. Por exemplo, essa criança foi criada praticamente em cativeiro. Ela não via outras pessoas, ela não via a luz do dia, ela ficava o tempo todo trancada dentro de casa ou num quarto escuro. A gente tem vários relatos e até filmes sobre isso, né? Que acontecem de pessoas que são sequestradas e tal. Isso leva a mudanças consideráveis no cérebro da pessoa, tá? Da criança, da pessoa que passou por isso. Então, essa pessoa vai ter problemas cognitivos, sociais e também uma alta probabilidade de desenvolver ansiedade, depressão e uso de drogas na idade adulta. Esse é o tipo de estresse que sim leva a prejuízos lá na frente. Obrigada, Luana, tá? Só que os estudos de curto prazo, né, do estresse de curto prazo, especialmente no início da vida, não mostraram esses efeitos devastadores. Então vejam, esse estudo que eu tô mencionando pra vocês, eu vou até dizer o nome dele aqui. Sculpting the Hippocampus from Within, Stress, Spines and CRH. Esse estudo faz essa diferença entre o estresse de curto prazo e o estresse de longo prazo, especialmente na primeira infância, tá? Que foi, Juan? Claro que ele quer entrar, ele quer dormir. Ele quer dormir. Daqui a pouco ele entra no quarto da Agnes, acorda a Agnes, eu tenho que pausar a live. Então, dentro de um contexto de amor, de cuidado, né? Esse tipo de estresse de curto prazo, eles não mostraram esses efeitos devastadores. Tá, mas onde que entra o sono aqui? Vou dar um outro exemplo, tá? Um estudo com primatas, por exemplo, mostrou que breves períodos de separação materna, então, ou seja, entre filhote e mãe, breves períodos, tá? Tornaram, né, porque é plural, tornaram esses bebês mais lá na frente, na adolescência, mais resilientes, tá? Então eles separavam mãe e filhote por um tempo, depois os juntavam novamente, depois os separavam. Isso tornou, tá? Eu não entendi.
Sabendo que Deus é perfeito e que bebê só sabe se comunicar chorando, ele não iria fazer um mecanismo de trauma tão rápido para chorar um pouco para aprender a dormir. Enfim, né? Então, esses bebês primatas, esses filhotes primatas, eles se tornaram mais resilientes na fase adulta. E, interessantíssimo esse detalhe, eles tiveram menos reações extremas a situações de estresse. Então, aqueles que estavam o tempo todo ali, eles ficavam mais estressados diante de uma situação frustrante, tá? Já aqueles que experimentaram esses breves períodos de separação se tornaram mais resilientes. Esse é um fenômeno tão bem estudado, isso aqui não é aleatório, tá, gente? Não é um estudo qualquer. Esse fenômeno do estresse, que chama Stress Inoculation, tá? A inoculação do estresse, ou estresse por inoculação. O que você quer, meu amor? Você quer o quê? Sair? Sair pra onde? Você quer ir pra sala? Então senta ali e fica quietinho. Senão você vai dormir mais cedo. Mais tarde. Tá bom? Cadê meu beijo? Pera aí. Vem aqui, Fih, mostrar a sua cara de traumatizado por mamãe ter feito o seu treinamento de sono quando você era pequenino. Você é traumatizado. Assim, escuta. Eu te amo. Você é meu. Amor. Você é minha. Cotô. Paixão. Você é meu. Cotô. Você é meu. Xelengo. Você já tá suado. Vamos tomar banho? Não. Fedido. Vai lá. Vai lá ficar com a Lavinha. Vai lá, que a mamãe vai terminar, tá bom? Te amo. Cuidado, ó. Ó. Puro trauma, gente. Puro trauma. Exatamente, Patrícia. Eles ficam estressadíssimos com privação de sono. Então, esse fenômeno do estresse, gente, ele é tão bem estudado, tão bem documentado, não é aleatório, não foi um estudo que demonstrou, que é chamado Stress Inoculation, ou seja, é um termo já, tá, na ciência. Esse estudo que eu mencionei para vocês é o Animal Models of Early Life Stress, Implications for Understanding Resilience, ou seja, quais são as implicações do estresse na primeira infância ou nos primeiros anos de vida, né? E essas implicações na questão da resiliência mais à frente, tá certo? E aqui de novo, tá? Eu mencionei esse estudo com primatas, não foi um estudo com humanos, mas existem algumas questões éticas a serem aplicadas a alguns estudos em humanos, tá bom? Bom, mas Aline, você menciona que a Academia Americana de Pediatria fala que existem situações de estresse que podem ser superadas desde que esteja dentro de um contexto amoroso, cuidadoso, uma família que se importa, que cuida. Quais são esses exemplos? Alguns exemplos citados pela Academia Americana de Pediatria, eu quero que vocês me digam se são experiências fáceis de serem superadas, mas que segundo a Academia Americana de Pediatria são situações que podem ser superadas. Morte de um membro da família, doença grave ou acidente grave, divórcio dos pais, consensual, desastres naturais, ato terrorista. Quais dessas situações vocês consideram easy peasy, né? Uma molezinha para superar? Qual dessas situações? Se vocês passassem por essa situação hoje, na vida adulta, com que grau de... quão incólume vocês sairiam dessa situação? Incólume é intocável, né? Tipo, não, nem me alterou, nem aconteceu nada. Digam pra mim, como vocês superariam, qual o grau de superação vocês teriam se passassem por essa situação já na vida adulta? Por favor. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É a Academia Americana de Pediatria. Segundo a Academia Americana de Pediatria, nós poderíamos, ou crianças poderiam superar essas circunstâncias traumáticas desde que estivessem num contexto de amor, de cuidado, de atenção, enfim. Repito, situações que a Academia Americana de Pediatria considera que seria que uma criança conseguiria superar desde que estivesse num contexto de amor e cuidado numa família. Morte por um membro da família, doença grave ou acidente grave, divórcio dos pais consensual, desastre natural e ato terrorista. Vocês acham que seria fácil superar isso? Não. Com certeza não. O que eu falei?
Mas são situações superáveis, né? Desde que vividas dentro de um contexto amoroso e cuidadoso, tá? Isso é a Academia Americana de Pediatria. Agora, tentem, por favor, me dizer onde que o treinamento de sono se encaixa. Como que o treinamento de sono, que é um processo que oficialmente, tá? Assim, o pega pra capar mesmo vai ser ali nos 7 primeiros dias. Depois a gente vai só reaplicando aquelas técnicas até, enfim, né? Até o bebê aprender. Mas como que o treinamento de sono pode ser comparado a essas situações? Ao divórcio dos pais, e tem gente por aí dizendo que tudo bem, tá, gente? Não, porque a gente vai se separar, mas a gente vai continuar como uma família para cuidar dos nossos filhos. A gente continua como um time para cuidar dos nossos filhos, né? Como se a criança entendesse tudo isso. Mas, enfim, né? Aí tudo bem. O treinamento de sono é que não pode. O treinamento de sono não. O divórcio pode. Esse pode. Enfim, como que a gente vai comparar o treinamento de sono com isso? Sendo que o treinamento de sono é, como eu disse pra vocês, aqueles primeiros dias ali de estresse, né? Porque a gente tá tirando um hábito e colocando outro, né? Uma moça, né, uma pessoa que estava na live, né, contribuiu dizendo, eu prefiro que meu bebê não chore, né, enfim, porque eu acho isso egoísmo, não acordar de madrugada. Tá, vamos levar em consideração que nós somos seres humanos, que nós temos necessidades básicas, o sono é uma necessidade muito básica, né, muito básica. Desde quando se preocupar com necessidades básicas para si mesma é egoísmo, assim, só... Quando que preocupar-se com a sua saúde, porque nós sabemos dos efeitos da privação de sono no longo prazo, né? Uma noite de sono perdida, a gente já fica acabada no dia seguinte. Imagine várias noites seguidas, de noites fragmentadas, sem a real necessidade, tá, gente? Eu não tô falando de um bebê doente, eu não tô falando... Tá? Eu tô falando de situação, assim, contínua e desnecessária. Como, por exemplo, uma criança maior de 1 ano se alimentando de madrugada. E o sono dos pais fragmentado. Desde quando preocupar-se com o próprio sono, que faz parte do cuidado consigo mesma, virou egoísmo? Ou é só para poder entrar numa competição mesmo? Não, eu sofro mais, tá? Eu sofro mais. Eu acordo 15 vezes de madrugada. Não, você perdeu. Eu acordo 16. Como eu acordo 16, eu amo mais, sofro mais. Então eu amo mais o meu filho do que você. Desde quando preocupar-se com o próprio sono se tornou um egoísmo. Pois é, tá? Inclusive, quando você... Vou pegar um exemplo, tá? Consulta nutricional e consulta com bons médicos, tá? Consulta nutricional e com o psicólogo. Primeiras perguntas que esses profissionais fazem. Quantas horas você dorme por noite? Como é o seu sono? Mas Aline, sabe o que é? O problema da privação de sono das mães é pela falta de rede de apoio. Peraí, o seu filho dorme mamando a noite inteira. No que a rede de apoio vai te ajudar se a rede de apoio não tem teta pra dar? Não, mas é porque aí a mãe pode descansar de dia e aí à noite ela pode amamentar a noite inteira. Tá, mas não resolveu o problema da mãe ainda, porque esse sono não tá legal, né? Tá desrespeitando o cronotipo dessa mãe. Ela está dormindo o contrário, ela está dormindo de dia e acordada à noite. Ainda não resolveu o problema. Preciso de mais uma solução. Preciso de outra solução para além da famigerada rede de apoio, que é muito bem-vinda, maravilhosa. Eu, sem a minha rede de apoio, acho que ficaria louca, considerando tudo que eu passei. Enfim, vamos lá. E aí, como eu disse, né? O maior estudo nesse sentido disse: não houve qualquer repercussão, nem negativa e nem positiva, no psicológico dessas crianças depois de 5 anos. Por que esse estudo é bastante importante, tá? Porque quando você acompanha essas crianças por um longo período, ou seja, um número de indivíduos elevado, ou seja, 326 crianças, por um longo tempo, 5 anos, e aí você traz algumas conclusões, esse estudo ele tem uma confiabilidade considerável, né? Então foi bastante importante ter esse estudo também, tá?
Então, considerando tudo isso, o que é o treinamento de sono? Ensinar a criança a pegar no sono sozinha e a administrar os seus despertares que não sejam para nutrição ou por alguma necessidade que precise de intervenção do cuidador e se recolocar para dormir. O que não é o treinamento de sono? Necessariamente deixar o bebê chorando. Fecha a porta do quarto e sai, tchau. Tá? Pois é, né? Mas enfim. O que é trauma? Uma situação que vai deixar marcas indeléveis no psicológico de uma pessoa, no caso da criança. O treinamento de sono não pode entrar, não configura, né? Não considerando todos esses traumas que a própria Academia Americana de Pediatria já mencionou, o treinamento de sono não se compara a isso, né? A esses tipos de situações traumáticas, para ser enquadrado como algo que vai deixar marcas indeléveis no psicológico da criança, tá? Não tem nenhum estudo que associe o treinamento... Gente, presta atenção. Não estou dizendo que não tem estudos que provem que o estresse cause traumas nas crianças. Não é isso. Eu estou falando que não existe nenhum estudo que prove que o treinamento de sono tenha causado isso. Não existe, tá? Não tem. Não tem. A gente tem sim estudos que mostram que crianças que são negligenciadas, deixadas chorando, como por exemplo situações de UTI, por exemplo, são crianças que vão apresentar algum efeito dessa prática, tá bom? Mas é um contexto totalmente diferente. Gente, é um contexto totalmente diferente. Você passou todo o seu dia com o seu bebê, você deu atenção, você alimentou, você amamentou, fez contato visual, sentou no chão, brincou, tudo. Você fez tudo, fez a comidinha dele, ensinou, né, participou, contato visual. E à noite você diz, olha, nós passamos o dia inteiro assim e agora nós vamos passar a noite assim. E amanhã nós vamos passar, de manhã a gente vai voltar a ficar assim. É isso que você ensina pro seu bebê, tá? Pergunta número 6. Então, né, considerando tudo isso, o treinamento de sono vai traumatizar o meu filho? Agora eu deixo para vocês responderem. Considerando que é a teoria do estresse por inoculação. Considerando que é um treinamento de... O que é o treinamento de sono e o que não é o treinamento de sono. Enfim, né, a diferença entre estresse tóxico e crônico e estresse de curto prazo. Será que o treinamento de sono vai traumatizar o meu filho ou não? Né? E aí eu deixo para vocês responderem, mas eu, Aline, né, depois de analisar todos esses estudos, digo que não. Porque não há nenhuma evidência que mostre isso. Ah, mas eu acho que traumatiza. O que você acha, você pode guardar para você, sim, sabe, com todo o carinho do mundo, mas é para você, é o que você acha, não é o que as evidências mostram, tá? As evidências mostram que crianças negligenciadas são traumatizadas. O que traumatiza é não ensinar. Para não acordar o mais velho... Não, peraí, desculpa. Tanto que a mãe... Traumatiza tanto que a mãe que elas param e o filho só. Ou se divorciam, tá? E como fazer treinamento quando já tem filho mais velho, para não acordar o mais velho? Tá, deixa eu terminar tudo isso aqui. Deixa eu terminar esses tópicos aqui e eu vou responder as principais dúvidas de vocês, que eu também tenho que dormir, tá, gente? Considerando tudo isso, Aline, cheguei à conclusão de que traumatiza sim. Não vou fazer. Ok, não faça. Seja feliz. Gente feliz não enche o saco. Não, cheguei à conclusão de que não devo fazer, de que não traumatiza. Então eu vou fazer o treinamento de sono. Devo fazer o treinamento de sono? Não, você não deve. Tá? Você não deve. Você pode. Diferenciem isso. Você não deve. Você pode. Você pode. É isso. Pode. Pode é possibilidade. Alternativa viável. Não é obrigação. Tá? Assim como você não é obrigado a fazer introdução alimentar com método BLW ou com método tradicional. Você só vai fazer aquilo que você julgar apropriado para a sua família. No fim das contas, qual é o propósito do método BLW tradicional? Alimentar a criança, apresentar os alimentos de maneira que ela reconheça os próprios sinais de saciedade, como a segunda a sua própria saciedade. Né? Que ela seja apresentada alimentos saudáveis, que ela tenha uma introdução alimentar saudável e que ao final dos 2 anos ela esteja com todas as refeições, até o final do primeiro ano ela esteja fazendo todas as refeições certinhas, né? E aí com 2 anos, caso a mãe opte por desmamar, essa criança não precisa do leite como nutrição. Tá bom? Tá, Aline, mas e o choro? Durante o treinamento de sono, que é muito bonito ver você falando isso, né? Que o treinamento de sono não traumatiza, mas e a criança que chora? Olha, 4 gestações, 3 filhos vivos depois, eu cheguei à conclusão de que o choro é o principal sinal de que o meu filho
se comunica comigo. Que ele está vivo, que ele sente. Eu acharia muito estranho, né? Tem gente que fala assim, mas nossa, eu não posso passar meu bebê pro colo de fulana que ele já começa a chorar. Eu acharia estranho, né? E a Giana era assim, se passasse pro colo de outra pessoa e meu bebê nem ligasse pra mim. Isso eu acharia estranho, tá? Nem ligasse pra mim. E a Giana era assim. Deu a mão pra ela sai acompanhando. Dá ideia pra todo mundo na rua, tá? Então, o fato de quando, né, vou pegar aqui um exemplo aleatório, bebê de 7 meses, sempre só dormiu mamando, na cama compartilhada, essa mãe optou por desassociar mamar e dormir, lembrando que o bebê de 7 meses pode precisar de uma mamada nutricional à noite, né, essa mãe decidiu desassociar mamar e dormir, e vai limitar a mamada a uma por noite, com o aval do pediatra, tá tudo bem com ganho de peso e tal, beleza, ótimo. Esse bebê vai chorar? Muito provavelmente, porque foram 7 meses que ele adormeceu só de uma única maneira, mamando. Ele não sabe, ele não reconhece adormecer de outras maneiras. Ah, mas Aline, eu quero fazer o método gentil e gradual. Será que ele vai chorar? Provavelmente. Você pode fazer o método gentil e gradual do jeito que você quiser. Se você tira um hábito do bebê, ao qual ele está muito acostumado, é provável que ele chore. Porque ele não vai entrar numa disputa, né? Num debate com você, né? Vai argumentar com você por que ele acha injusto você fazer o treinamento de sono. Muito provavelmente ele vai se estressar, ele vai, né, enfim, chorar porque ele quer aquilo, né? O que eu preciso ter em mente, no entanto? Quando eu vou colocar o meu filho pra dormir e eu decidir que ele não vai mais dormir mamando, que eu vou fazer ele dormir no colo, antes de ensinar a dormir no berço e dormir sozinho, tá? Decidi que eu vou fazer ele dormir no colo. O que eu devo levar em conta quando ele estiver chorando? Que ele está chorando porque ele quer dormir, ele não está chorando porque ele quer o peito. Ele está achando que ele quer dormir e ele não consegue dormir sem o peito. Ou, outra coisa, meu filho já tem 11 meses, dorme no seu próprio berço, porém só com a minha presença. Quando eu saio do quarto ele chora. Por que ele está chorando? Porque ele quer dormir, mas ele não sabe dormir sem a presença de alguém. Não é porque você saiu e o abandonou, mas porque ele não reconhece aquela situação. É só isso. E é por isso que eu sempre recomendo, volte, acolha, acalente e saia de novo, se esse for o método que você escolheu, tá? Quais são os métodos, então, hoje que a gente conhece e que são seguros do ponto de vista científico? Ou seja, tem embasamento científico para dizer que eles são seguros, sim, métodos seguros. PUPD, que é o famoso pick up, put down, que é eu costumo chamar de colo berço, né? Colo, berço, colo, berço, colo, berço. O bebê chorou, colo. O bebê parou de chorar, berço. O bebê chorou, colo. O bebê parou de chorar, berço. Tá? Não está disponível, tá bom, Lisley? Não está disponível. Então, esse método é um método que eu geralmente recomendo ali para bebês de 4 até no máximo, né, para os pais que querem no máximo até 10 meses, porque é bastante difícil quando o bebê é bastante pesadinho. O camping out, ou o método da cadeira, então o pai e a mãe se sentam ali do lado do berço, depois vai saindo aos poucos até o bebê dormir sozinho, e gradual extinction, ou a extinção gradual, ou o choro controlado, que é entra, sai, no mapa do sono noturno eu trago... No mapa do sono noturno eu trago 2 opções desse mesmo método, inclusive com uma adaptação de uma psicóloga competentíssima brasileira sobre sono, tá bom? E aí, o famoso cry it out, ou seja, a extinção total. Coloca o bebê no berço, sai do quarto e deixa chorando até o outro dia. Enfim, é um método que eu recomendo? Não. Eu acho que todos os pais deveriam ter acesso a outras opções de educação do sono antes de optar por esse método, porque ele é muito radical. E claro, eu nunca, jamais recomendaria isso, especialmente para um bebê menor de 1 ano. Por quê? Porque o bebê tem necessidade nutricional de mamar até por volta de 1 ano. Então, se a mãe faz isso, ela pode promover um desmame noturno precoce. Promovendo um desmame noturno precoce, ela pode promover um desmame total precoce. E aí a gente tem que lidar com 2 frustrações. A frustração da mãe, que ficou naquele, né, sem poder entrar no quarto, e depois ela que tinha o desejo de amamentar por mais de 1 ano, 2 anos, acaba desmamando esse bebê porque não sabia das consequências, tá bom? Então eu não recomendo outros o cry it out, especialmente para bebês menores de 1 ano, tá bom? É uma alternativa validada pela ciência? Sim. Ai, que absurdo, a Aline falou isso. Gente, eu não tô aqui pra falar o que eu gosto, o que eu acredito. É como eu disse, eu recomendo? Não, eu não recomendo. Eu gosto? Não, eu não gosto. Mas nós estamos falando aqui do ponto de vista científico, tá bom? Qual método eu devo escolher? Qual método eu devo escolher? Agora que eu conheço todos esses métodos. Escolha o método que respeite a idade do seu bebê,
sua filosofia de vida e que você consiga bancar. Ai, eu quero um método gentil e gradual, porque eu quero ir muito devagar. Ótimo, adoro, amo, juro pra vocês, eu amo. Mas você vai bancar? Porque o método gentil e gradual vai levar muito mais tempo do que se você abordar, por exemplo, a extinção gradual. Então a questão não é só a idade, só o seu sentimentozinho, o seu coraçãozinho. A questão é, você vai bancar? Você tem consciência de que você escolhendo esse método, você vai demorar mais tempo para alcançar determinado objetivo? Porque, gente, vamos lá. Colo, berço, é um método possível? É. É um método que ensina autonomia? Não, não é. Esse método não me ensina autonomia. Ele é um passo rumo à autonomia. Ele é um passo rumo à autonomia. Bom? Já comento sobre isso, tá, Valéria? Que isso aí é mais comum do que você imagina. Então, respeite a idade do bebê, sua filosofia de vida e um método que você consiga bancar. O que eu faço, então, até o bebê ter 4 meses? Já que você falou que tem que começar no mínimo, né? No mínimo 4 meses. Até os 4 meses a gente trabalha com prevenção. Ou seja, a gente coloca o bebê no berço meio acordado, meio dormindo. O bebê terminou de fazer uma mamada eficaz, a gente coloca pra rotar. Se ele chorar, a gente tenta ninar ao invés de voltar ele pro peito pra dormir. A gente tenta fazer ele dormir em lugares diferentes, como, já que ele faz inúmeras sonecas, no sling, no carrinho, supervisionado, no berço, quando vai viajar, no colo do vovô, no colo da vovó, tantos lugares quantos forem possíveis, tá? É isso que a gente faz até o 4º mês. É isso, a gente faz isso, a gente trabalha com prevenção, né? A gente favorece que o bebê durma em tantos lugares quantos forem possíveis, tá bom? Respondi as 10 principais dúvidas, vou responder algumas dúvidas que vocês tiverem, tá? Não vou conseguir responder todas, porque eu tenho vida também, tá bom? Sim, a live vai ficar salva por 24 horas aqui no perfil e depois lá pro YouTube, tá bom? 3 meses colocando hoje no quarto dela. Medo, o que você acha? Eu acho que se você tá com medo, você não deveria nem começar. A gente precisa ter segurança daquilo que a gente vai fazer. Você tem medo do quê? Do bicho-papão? Tem medo do bicho-papão vir pegar o bebê? Do que você tem medo? A questão é a seguinte, eu nunca disse que um bebê de 3 meses tem que ser colocado no quarto dele. Pelo contrário, eu sempre disse que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria recomendam quarto, não cama, compartilhado até 6 meses, desejável 1 ano. Com base em que você optou por colocar o seu bebê de 3 meses no quarto dele? Com base numa escolha pessoal, numa filosofia de vida, porque eu tenho uma babá eletrônica, eu vou conseguir monitorar o sono do meu bebê? Ou com base na escolha da influencer que diz que é a melhor coisa da vida? Tá? Devo diminuir para uma soneca? Não sei, não conheço o seu bebê. Tá aqui o resto. Aline, 1 ano e 6 meses, dorme das 10 às 13, à tarde das 16 às 17. Vai dormir à noite 21 horas e acorda às 7h30. Olha, eu reduziria. Por quê? Porque 21 horas é um horário limítrofe para ser tarde. Então, até 21 horas a gente considera ok um bebê ir dormir, mas mais do que isso já fica tarde. O que me impressiona é que seu bebê durma das 10 à 1, depois ele durma das 4 às 5, ou seja, ele dorme 10, 11, meio-dia, 1 hora, 3 horas, 4 horas de soneca, mais 10 horas e meia de sono noturno. Caraca, ele é um dormidor longo, pelo jeito. Eu reduziria para uma soneca assim, mas para ele dormir mais cedo. Não por causa de... Mas esse Juan tá... Olha... Não por causa de escolha, tipo, aleatoriamente, quero ver o que vai dar. Não, é mais para ele dormir mais cedo mesmo, tá bom? 8 meses e dorme no meu quarto, eu dormia sozinha, mas tem acordado 3 vezes à noite. Entendam, de uma vez por todas, eu não sei quanto tempo eu vou viver pra repetir isso. Só não desperta quem morreu, Edna. E você tá aqui, há 1000 anos. Você tá aqui há anos. Você sabe, já falei várias vezes, você já me ouviu falar isso. Só não desperta quem morreu. Seu bebê vai despertar. Que bom que ele desperta, ele conclui. Normal. A questão é o que você faz quando ele desperta e se ele realmente precisa mamar 3 vezes. E eu posso te dizer, um bebê com saúde em dia, ganho ponderal ok, introdução alimentar bem estabelecida, não precisa mamar 3 vezes na madrugada, tá bom? Só não desperta quem morreu. Quem morreu não vai despertar nunca mais, pode ficar tranquilíssimo. Seu bebê vai despertar.
ele não sabe conciliar o sono. E eu sei que isso acontece porque você provavelmente caiu no papinho de outros profissionais que dizem: ensina a dormir sozinho no início da noite que tudo tá resolvido na madrugada. Mentira! Tanto é mentira que eu tenho uma aula inteira falando sobre como agir nas madrugadas. E ninguém falou disso, tá? Se alguém fala disso em algum curso hoje em dia, desconfie, porque eu tô falando porque eu conheço. Ninguém abordava madrugadas em cursos de sono. O discurso era sempre o mesmo. Aliás, eram dois discursos. O Juan tá aqui, pode deixar, amor, ele tá de boa aqui. Enquanto ele estiver de boa, ele tá aqui. Mas se ele começar a causar, aí eu boto ele pra fora da sala. Pode ficar tranquilo, sem crise. Ou falava, basta ensinar a dormir sozinho no início da noite, que ele vai dormir sozinho na madrugada. Ou então, na madrugada você só repete o mesmo do início da noite. Não é tão simples assim, tá bom? Pois é, gente, vocês não têm nem vergonha de falar isso. Eu tô tão cansado que eu meto o peito. Vocês não têm vergonha de falar isso, assim? Faz a pergunta, eu acho que, tá acontecendo alguma coisa, tento aventar possibilidades. Eu tô tão cansado que eu meto o peito. Então continua amamentando, cara. A culpa não é do bebê, a culpa é sua. Você não sabe o que você quer. Você quer que ele durma, mas na hora que ele acorda, você vai e taca a teta. Então, continua fazendo. Só não diz que é culpa do bebê. Eu não admito isso. O meu bebê... É que eu não consigo. Não, então você não consegue. Você. Tá. Então você não consegue. Seu bebê tá lindo e loiro lá, né? Tentando dormir. Como fazer para treinar o bebê com o irmão mais velho no mesmo quarto e não acordar o mais velho? Aí você tá querendo missão impossível. O que eu posso te ajudar é como manejar o despertar do mais velho com relação ao despertar do mais novo. Isso sim. Agora, não despertar o mais velho, não. Tá? Basicamente, a gente faz o seguinte: quando o mais novo desperta e não é para mamar, ou seja, ele não despertou por uma necessidade real, ele despertou por hábito, porque eu tô começando o treinamento de sono do meu bebê. E o meu mais velho acordou. Quem que eu acudo primeiro? O mais velho. Por quê? Porque ele teve o sono perturbado. Agora, se o mais novo acordou pra mamar e o mais velho acordou junto, você pega o mais novo pra mamar e diga: meu filho, tá tudo bem, seu irmão vai mamar agora, pode voltar a dormir. O que eu percebo na prática com 3 crianças, e aqui sim, é experiência pessoal. Quanto mais autonomia os mais velhos têm, mais fácil fica para administrar. Digo isso por experiência própria. Lá na nossa casa, o Juan e a Jana estão dormindo num quarto, a Agnes está dormindo praticamente na porta do quarto do Juan. E a Agnes acorda de madrugada para mamar. E a Jana e o Juan simplesmente voltam a dormir sozinhos. Por quê? Porque eles sabem que eles não podem levantar da cama. Por exemplo, levantar da cama e ficar andando pela casa de madrugada não é uma opção. Não é uma coisa que eu permito. Se eles levantam, eu falo: pode voltar pra cama, é hora de dormir, não amanhece o dia ainda. Joga de novo, que você vai dormir. Enfim, tá? Aline, poderia... Por favor. Juan, eu vou tirar de você. Pronto, perdeu. Aline, poderia falar sobre fazer treinamento de sono? Ô, Pablo, pode pegar ele. Deu trabalho já. Pode pegar. Deu trabalho, pode fazer. Eu falei, se quisesse ficar aqui, tinha que ficar quietinho. Não ficou, já tá na hora de dormir já. Aline, poderia falar sobre fazer treinamento de sono, sendo que o bebê compartilha o quarto com a irmã mais velha? Acho que eu acabei de falar sobre isso, né? Eu devo começar a retirar a associação do peito à noite na soneca ou começo só pela noite e é melhor? Sempre recomendo que faça o treinamento de sono à noite, depois de bem estabelecido, soneca, tá bom? Não tenta fazer diferente, não. Bom, como vocês sabem, algumas coisas eu consigo dar orientações gerais, aventar possibilidades, outras coisas, é claro que eu não consigo, né, nem pensar no que pode estar acontecendo. Então, meu bebê acorda 554 vezes, o que pode ser? Não sei. Não sei. Não sei a idade, não sei o nome, não sei o endereço, não sei dos hábitos, não sei da rotina, tá? Mas... Quando vocês me trazem algumas informações, eu posso aventar possibilidades. Diagnóstico a gente faz depois de uma anamnese, ou seja, a consultora vai juntando as pecinhas e aí dá um possível diagnóstico, tá bom? Não é diagnóstico de distúrbio, porque isso quem vai fazer é o médico, tá? Ela pode aventar uma possibilidade e encaminhar para um especialista depois. Como tirar a associação do colo ninar? 14 meses não mama à noite desde os 3 meses. Não ninando e não pegando no colo.
O seu bebê não vai virar pra você e falar, mamãe, olha, muito obrigada por tudo que a senhora fez durante todos esses anos, esses meses da minha vida, mas hoje eu gostaria, por gentileza, por obséquio, de estar dormindo no meu colchão, tá? Não vai fazer isso. Então, você provavelmente vai... Um caminho possível para quem tem um viés mais gradual. Um caminho possível é deixar o ninar só dormir no colo, sem ninar, para depois aprender a dormir no berço. Ou se você já é uma mãe mais faca na caveira, como eu sou, já começar com o método de extinção, tá bom? Vamos lá. Bebê de 3 meses, dorme sozinha chupando os dedinhos, é associação errada de sono? Não posso dizer que é errada, mas é uma associação comum, tá? É uma associação de sucção mesmo, tá bom? E é super comum. O importante é acompanhar com o odontopediatra. Isso é muito importante, tá bom? Bebê de 50 dias ainda tem o sono muito perturbado. Mexe muito, geme, é normal? Não tem o sono perturbado. O sono perturbado é o seu que fica fazendo vigília pro sono do recém-nascido. Recém-nascido se mexe, geme, chora, faz cocô. Tem vezes que dá aquele choro, de repente volta a dormir sozinho, tá bom? É super comum, isso é o sono de um recém-nascido. Ele vai passar 50% do sono dele naquilo que a gente chama de sono ativo, que é um precursor do que a gente vai chamar mais pra frente de sono REM, tá bom? 1 ano e 9 meses. Dorme entre 19 e 30 e 20 horas, acorda por volta de 3 e demora quase 1 hora pra voltar a dormir. Mapetin, acho que esse é o sobrenome, né? O que geralmente leva um bebê a ter despertares prolongados à noite, tá? Esse bebê despertou na madrugada, por alguma razão demorou a dormir e a mãe deixa ele compensar. Então, ele foi dormir 19, 30, 20 horas, a mãe deixa ele dormir até 8, 9, 9 e meia da manhã. Ou seja, acordou muito tarde. Isso vai roubar horas do sono noturno. Esse bebê faz 2 sonecas ainda, ou seja, a segunda soneca rouba horas do sono noturno. Esse bebê está dormindo em horário inapropriado para as necessidades dele, ou seja, ele está dormindo ou mais tarde ou mais cedo do que ele poderia dormir. Ou então ele está ficando muito tempo acordado até o sono noturno. Você vê, são inúmeras possibilidades, que eu não tenho como aventar agora, que eu não tenho como garantir agora, mas eu posso aventar essas possibilidades. Você tem que identificar o que está acontecendo, se é algum desses casos. Se você deixa ele compensar no despertar pela manhã, se você deixa ele dormir muito, né, fazer 2 sonecas ainda, o que pode ser, tá bom? Ou então, também pode ser porque se simplesmente interage. Ou seja, o bebê acorda e você fica lá, tenta voltar a dormir, dá tapinha no bumbum, entra, sai do quarto, e assim por diante. Como iniciar um treinamento de sono, sendo que o bebê chora descontroladamente e nada calma? 5 meses. Sabe como que a gente começa, Valéria? Entendendo que se hoje você fez 30 minutos e cedeu, amanhã você faz 40 minutos e cedeu, a culpa é sua, não é do seu bebê. Eu sei que isso dói muito. Tem gente que fala assim, mas você é grossa, você não precisa fazer isso, que as mães não precisam ouvir isso, mas é a verdade. Quando você começa um processo, você tem que entender que ou você vai, sabendo que seu bebê está bem, está no colo, está alimentada, está limpa, mas está frustrada e por isso você vai continuar, ou então você nem começa. Porque o problema é, hoje eu fiz por 30 minutos, mas nossa, meu ouvido muito sensível, eu não quis continuar, aí eu cedi. Amanhã eu tentei por 40, aí ele chorou, aí eu cedi. Porque um pouco seu filho tá chorando por 4 horas e você vai e cede. Chorar descontroladamente, um bebê, a Agnes, o Juan, a Giana, às vezes eu acho que falta um certo número de filho pra vocês, muitas vezes. Mas assim, a Giana, o Juan e a Agnes várias vezes já choraram descontroladamente por diferentes razões. Algumas eu consegui identificar, outras eu nunca descobri o porquê. Nunca descobri o porquê. Como por exemplo a Agnes, vou dar um exemplo da Agnes, que é a última. Já aconteceu da Agnes acordar chorando. Não tinha que fizesse fazer essa menina parar de chorar. Tanto é que meu pai saiu do quarto dele pra vir aqui na sala porque ele se assustou com a intensidade do choro dela. Qual era a causa? Nós fomos descobrir depois que era por causa de gases. Tá? Você bateu a cabeça, né? Então, às vezes a gente vai saber porque o bebê tá chorando descontroladamente, como diz a Paula, né? A Paula é psicóloga. Nunca vi o bebê chorar controladamente. É porque o problema é que não é o bebê que tá descontrolado, é a mãe. Tá? É a mãe que fica, ai meu Deus, ai, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Não tem a capacidade de parar e falar assim, peraí, o que tá acontecendo aqui? Minha filha tá chorando assim o dia todo
eu não prestei atenção, ela não fez uma mamada eficaz, então pode ser fome, ou eu não olhei a fralda e ela tinha evacuado e por isso ela estava chorando. Não, é porque eu estou tentando tirar o peito, tentando ninar no colo, tirar o peito, mas eu não aguento o choro dela. Então não é o bebê, gente, é a mãe. Se nós, que somos mães, que somos aquelas que colocou, né, a gente gerou, nutriu, pariu ou não, né, teve um filho extraído como eu, se a gente não for capaz de ser aquela que bota ordem no caos, o que vai ser dessas crianças? Hoje o seu bebê pode estar chorando porque você está tentando desassociar mamar e dormir. E se amanhã o seu filho chorar descontroladamente porque ele quer comer chocolate e não arroz e feijão, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ceder? Ah, mas o meu bebê não dorme sem peito. Então não morra. Faça o favor de não falecer, porque se você falecer, já era. É como quem tá aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo isso. Vai entrar o primeiro caso da literatura médica mundial do bebê que depois que a mãe morreu nunca mais dormiu. Ixi, acabou. Já era. Então a gente precisa ter segurança. Por que seu bebê tá chorando? Chorar descontroladamente pra mim não diz nada. Porque pra você pode ser chorar descontroladamente. Pra mim pode ser o choro de um bebê que está frustrado. Então é muito de percepção. Por que seu bebê tá chorando? Não, Aline, eu sei, é choro de frustração. Minha filha vai passar por muitas na vida dela, viu? Olha. Vai, ó. Várias. Tá bom? Então, como faz? Recupera a calma. Seja o porto seguro que você precisa ser. Retoma as rédeas da situação. Para que você possa conduzir essa educação do sono com segurança. Gêmeos 2 anos, um APLV, chora algumas vezes na noite, e eu pego no colo e nino pra não acordar o outro, porque senão vira o caos. Como eles fazendo essa associação? Parando de apagar incêndio. Parando de apagar incêndio. Quando você pega um no colo pra não acordar o outro, você tá apagando incêndio. Por que não existe esse tipo de preocupação nas creches? A minha mãe é professora de educação infantil. Por que as crianças dormem com o choro umas das outras? Porque não tem isso, ninguém fica apagando incêndio. A professora não fica indo nos cantos. Não, tu dorme, senão vai acordar o outro. Não dorme, senão vai acordar o outro. Não existe isso. As crianças dormem com luz acesa, com janela aberta, o calor do cão, com criança gritando, correndo, o caos. Por quê? Porque ninguém fica apagando incêndio. A professora não tem tempo para ficar apagando incêndio. Então, enquanto você estiver apagando incêndio, você não vai conseguir tirar essa associação. Como é que você vai tirar essa associação aos poucos? Você simplesmente não vai ficar pegando no colo toda vez que chorar, até porque você está ensinando o seu bebê que quando ele acorda, ele precisa ir pro colo para voltar a dormir. É um problema? Pra mim, não. Eu tô dormindo. Eu tô ótima. Pra você é um problema? É, então você vai precisar mudar. Então, quando você parar de apagar incêndio e deixar que os dois aprendam a lidar com os ruídos um do outro, aí a coisa vai deslanchar. Porque o método, né, seja ele qual for, ele é aquele método independente de ser gêmeos, trigêmeos, não importa. É aquele método. PUPD, cadeira, extinção gradual, é aquele método. Não tem diferença só porque é gêmeos. É aquele método. O que as mães não entendem é que o método ele é seguido independentemente do seu bebê ser mais calminho ou mais bravo. Isso aí independe. Ah, mas meu filho é muito bravo. O método é esse. Ah, mas meu filho é tão anjinho. O método é esse. Não muda só porque o bebê é anjinho ou só porque o bebê é mais bravo. Esse é o método, tá? Então, deixa de apagar incêndio que vai dar tudo certo. Gente, tá muito tarde, eu tô bastante cansada, acordei cedo hoje. A noite foi meio caótica por causa do calor, tá bom? Mas é o seguinte, como vocês sabem, nós estamos com a oferta, com a promoção do meu aniversário, né? O cupom é ALINEFAZ34. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. E aí os nossos produtos, exceto jornada, estão com 34% de desconto. Fiz essa live porque às vezes as mães falam assim, eu queria muito fazer o socorro, mas eu não tenho certeza se eu devo educar o sono do meu bebê. Com essa live você vai tomar sua decisão de forma consciente. Ai, não gostei do que a Aline falou e não vou fazer. Ótimo, seja feliz. Ai, nossa, agora eu tô convencida porque eu considero que o treinamento de sono seja seguro. Ótimo, os meus cursos ou a consultoria podem te ajudar. Esse cupom não está válido para consultoria, só para os cursos, tá bom? Consultoria só tem vaga em fevereiro. É isso.
Espero ter respondido a todas as dúvidas, né? Enfim, que eu consegui responder, todas as dúvidas comuns, né? Aquelas 10 perguntas. Espero que vocês tenham elementos para tomar a decisão de vocês, sem que se sintam pressionadas a fazer educação do sono ou a não fazer educação do sono. Não se sintam pressionadas a isso. Vocês são mães, vocês geraram, vocês nutriram e vocês pariram ou tiveram seus filhos extraídos. E vocês são as principais responsáveis pela educação dos filhos de vocês. Ninguém pode tomar essa decisão por vocês. A Aline não pode, a influencer não pode, tá? Ninguém é responsável pelas decisões de vocês, só vocês são. Vocês sabem as dores e as delícias de serem as mães dos filhos de vocês. Vocês sabem, só vocês, ninguém mais sabe, tá certo? Então tomem decisões conscientes e caso vocês precisem de ajuda, eu estou aqui. Tá bom? Passando pito? Sim. Né? Não passo a mão na cabeça de ninguém. Quem tem filho grande é elefante. Não gosto de ficar, querida, eu te entendo muito, me compadeço de você, recebo o meu abraço, porque abraço virtual não resolve o problema de sono. Tá? Resolver meu problema é alguém chegar e lavar a louça pra mim ou então ficar com meu filho pra dormir. Né? Já como ninguém pode fazer isso, eu ofereço uma solução viável pra família aplicar. Tá certo? Muito obrigada a todos vocês. Peço que quem ainda não rezou, que rezem por mim, pela ocasião do meu aniversário, para que eu seja digna dos anos que o bom Deus me concede. E essa oferta de 34%, eu não sei até quando vai. A verdade é essa, Ana, tá? Eu nem sei até quando vai. Não sei se é uma semana, mas não é só hoje, não. Não é só hoje, não. Acho que vai mais uns dias, tá? Não sei te dizer. Se a Ana tiver aí, a Ana responde. Mas eu acho que a Ana já deve estar no 10º sono. Porque a Ana grávida é igual a mim. Vai dormir 8 horas da noite. Eu grávida tenho um sono exemplar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, B. Bom, a Betânia é minha amiga de infância. Então, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, ela pode comprovar que eu sempre fui assim ou não. Tá? Sempre fui assim, Betânia? Sempre fui desse jeito, assim? Meio da pá virada? Ou isso aqui é só um personagem criado pelo marketing? Fran, o melhor curso depende da idade do seu bebê. Se ele tiver mais de 4 meses, os mapas, tá bom? Coice atrás de coice, pois é. Obrigada, gente. 14 meses, Fran. Os mapas, tá? Mapa do sono noturno e mapa das sonecas, caso você tenha problemas com as sonecas. E a rinite chegou. Vou ter que desligar porque meu pai e minha mãe vai viajar amanhã às 5 horas da manhã e eu preciso, né, deixar eles dormir. Tá bom, gente? Muito obrigada. Espero tê-las ajudado. Espero ter trazido evidências suficientes para vocês tomarem uma decisão consciente. Não deixe que a experiência de outras pessoas determine a experiência de vocês. A sua maternidade não é da Aline, não é da influence e não é da amiga, da tia, da vizinha que acha que com o meio filho dela ela fez isso e deu certo. Então para você precisa dar certo também, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade rara de eu fazer live com vocês. Até mais.